se toda a Escritura, ou Bíblia Sagrada, é inspirada por Deus, conforme diz 2 Timóteo 3:16. Como explicar as muitas espúrias ou textos apócrifos contidos nela? Você sabia que a maioria das Bíblias traduzem mal 2 Timóteo 3:16? A única Bíblia que traduz de modo correto 2 Timóteo 3:16 é a Bíblia João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida. Sim, esta Bíblia contém muitos textos mal traduzidos, mas, 2 Timóteo 3:16, é a única que traduz corretamente. O que são espúrias, ou apócrifos? São textos não inspirados por Deus. Perceberam? Se existem textos não inspirados por Deus dentro da maioria das Bíblias, como que nós estaríamos sendo honestos em ler 2 Timóteo 3:16 para evangelizar alguém? Perceberam? E os textos não inspirados por Deus contradizem aquilo que o restante da Bíblia diz, porque o restante da Bíblia Sagrada é inspirado por Deus ou soprado por Deus. Exemplo de um texto espúrio na Bíblia. Na maioria das Bíblias, 1 João 5:7. Este texto é espúrio porque contradiz todo o ensino de Jesus sobre o seu Pai e sobre o Espírito Santo. Há também Marcos 16:9-20 e João 8:1-11 que são textos espúrios. Pois contradizem o restante daquilo que a Bíblia explica. Então, a pergunta é: como podemos afirmar o teor de 2 Timóteo 3:16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, se ela, que são a maioria das Bíblias atuais, contém textos espúrios como estes que acabei de mencionar? É simples. É só se certificar que a maioria das Bíblias traduzem erroneamente 2 Timóteo 3:16, e sermos honestos nesta afirmação. O texto correto de 2 Timóteo 3:16, de acordo com os melhores manuscritos gregos, é: toda a Escritura inspirada por Deus é proveitosa. Veja bem, toda a Escritura inspirada por Deus é proveitosa. Ou seja, há textos escritos dentro da Bíblia que não são inspirados por Deus, não é soprada por Deus. E já a tradução errada diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ora, se isso for verdade, então, como você explica as espúrias de 1 João 5:7, Marcos 16:9-20 e João 8:1-11? Percebeu a contradição? Como que um texto espúrio pode ser inspirado por Deus? Percebeu? O texto de 2 Timóteo 3:16, nos melhores manuscritos gregos é parágrafé theopneustos, que significa toda a escrita soprada por Deus, é proveitosa ou é benéfica. Se a Escritura não for inspirada por Deus, ela não é proveitosa e nem benéfica. Entenderam? Portanto, a única Bíblia que traduz mais corretamente 2 Timóteo 3:16 de acordo com o que consta nos melhores manuscritos gregos, é a Bíblia João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida. Ela traduz 2 Timóteo 3:16 assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Ou mais correto seria: toda a Escritura soprada por Deus é proveitosa. Ou toda a Escritura inspirada por Deus é proveitosa. Pois assim, se harmoniza com os textos espúrios que se encontram na maioria das traduções da Bíblia, inclusive na própria João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida. Exemplo: a própria tradução João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida traz em seu arcabouço o texto espúrio de 1 João 5:7, que é um texto não soprado por Deus. Traz também em seu arcabouço os textos de Marcos 16:9-20 e João 8:1-11 que são textos espúrios, ou seja, não soprados por Deus, ou não inspirados por Deus.
Portanto, a Bíblia João Ferreira de Almeida revista e corrigida, é sincera e honesta em traduzir corretamente o texto de 2 Timóteo 3,16 de acordo com o texto original grego, pois ela admite que o texto precisa ser soprado por Deus para poder ser proveitoso. As demais traduções da Bíblia, incluindo a tradução do Novo Mundo, Almeida Atualizada, Almeida Fiel, Bíblia de Jerusalém, etc., estão erradas ao traduzir 2 Timóteo 3,16, conforme consta nos melhores manuscritos gregos do Novo Testamento ou escrituras gregas cristãs. Repetindo o que consta nas melhores cópias dos manuscritos gregos do Novo Testamento, em 2 Timóteo 3,16. Parágrafo Theopneustos. Que significa toda a escritura soprada por Deus, ou seja, se a escritura não for soprada por Deus, ela não pode ser proveitosa, é lógico. Um exemplo de algo que não foi soprado por Deus, na tradução do Novo Mundo da JW.org, é o nome Jeová. Se ninguém sabe a pronúncia correta do nome de Deus, como poderia ser Jeová? Será que o Deus da Bíblia sopraria em sua Bíblia o seu nome pessoal, de modo errado, que a própria JW.org admite que ninguém sabe a pronúncia correta do nome de Deus? Então, hão de convir que também há espúrias na tradução do Novo Mundo, ou seja, coisas que Deus não soprou, ou seja, coisas que Deus não inspirou. É isso aí. Portanto, em qualquer Bíblia que você estudar, se certifique daquilo que é inspirado por Deus e se apegue a isso. E aquilo que não for inspirado por Deus, jogue no lixo. Deixem seus comentários.